Shalom, uma pausa para o Senhor. O reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 14, no verso 17, ele diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E em Lucas, no seu capítulo 18, Jesus nos traz alguns ensinamentos sobre a questão do reino de Deus. E uma das suas principais características de reino é a salvação. Em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 15, nos vai trazer algumas narrativas da essência do reino de Deus. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas, e ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que a tinham trazido. Mas Jesus as chamou a si, as crianças, dizendo: deixe vir a mim as criancinhas, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E uma das condições que Jesus nos diz que devemos ter é ser igual às crianças, puras, sem fazer distinção, de cor, de raça, de sexo, sem fazer distinção se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Uma das essências, é a beleza deles viverem de uma forma que não atinge um ao outro, mas viverem harmonicamente. E Jesus prossegue, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você entrará e terá um tesouro. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obviamente que Jesus não estava falando das riquezas em si, mas como é difícil quando a gente não abre mão, não abre mão do nosso conhecimento, não abre mão da nossa posição social, não abre mão do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. E às vezes a gente se acha tão cheio de si, e vem Jesus com uma pergunta simples dessa e diz: ainda te falta alguma coisa? O que falta em mim e em você para que a gente possa fazer parte do reino de Deus? Uma das características também é abrir mão de nós mesmos. Aquele jovem não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha conseguido com tanto empenho. Jesus não estava em momento algum interessado no dinheiro daquele jovem, mas estava interessado no coração daquele homem. Aquele homem, ele estava disposto a obedecer todos os mandamentos, toda a lei, mas não estava disposto a abrir o seu coração. E o que Jesus mais precisava dele naquele instante era seu coração, era o não apego às riquezas. Mas aquele homem preferiu se apegar às riquezas. E Jesus prosseguiu. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu
a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu aquele homem. Jesus lhe disse: Recupere a vista, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Bom, no caminho de Jericó, Jesus encontra com um cego. E o cego não perde a oportunidade, de se chegar perto de Jesus. Enquanto uma multidão, passava, a gente não tem noção de quantas pessoas eram, mas a Bíblia nos diz que era uma multidão, então eram várias pessoas aglomeradas. Certamente Jesus ia na frente, todo mundo seguindo, e aquele homem, quando ouviu todo aquele alvoroço no caminho, ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse: olha, Jesus está passando. Ele não perdeu tempo, porque era a oportunidade que ele precisava. Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E uma das características no reino de Deus é cura. Aquele homem precisava de algo que ninguém mais precisava, do que estavam seguindo Jesus. Ele precisava de visão. E Jesus faz uma pergunta interessante quando chama aquele homem. Primeiro aconteceu algo inusitado. Jesus parou. E quando Jesus para, toda a multidão para e ficou perplexa. Ele vai fazer alguma coisa. Jesus ouviu o homem gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus disse: olha, chame-no, tragam ele aqui. E quando aquele homem se apresenta diante do mestre, Jesus faz uma pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus disse: recupere a visão, a tua fé te salvou. Aquele homem poderia ter pedido muita coisa. Ele estava na beira do caminho. Ali representava que ele estava esperando alguém passar para lhe dar uma esmola, para que alguém lhe desse um pedaço de pão, lhe desse um meio para ele poder se sustentar. Mas naquele instante ele resolveu abrir mão das esmolas, abrir mão de tudo que ele tinha para se encontrar com Jesus. É necessário, para que o reino de Deus venha até nós, temos também que abrir mão, do nosso tempo, abrir mão do nosso conhecimento, da nossa vivência, de achar que nós somos capazes de fazer tudo, de realizar tudo. E Jesus prosseguiu, abençoou aquele cego. Jesus ainda estava no caminho para Jericó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e ele subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A característica essencial do reino de Deus é salvação. Jesus entra em Jericó
o cego vinha junto com a multidão, louvando e glorificando a Deus porque ele tinha recebido cura. E Jesus, entrando em Jericó, vai passar num determinado lugar, onde tem uma árvore, uma figueira brava. E justamente nessa figueira está Zaqueu. A única coisa que ele queria era ver Jesus. Mas ele não tinha altura, resolveu subir numa árvore. E quando Jesus passou, Jesus novamente para. Só que em vez de chamar Jesus, olha para cima. E ele se depara com Zaqueu, pendurado na árvore. Quando Jesus olha para cima, toda aquela multidão olhou. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Convém hoje eu estar contigo na tua casa. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Mas o problema é que Zaqueu era um publicano. Na verdade, Zaqueu, era alguém que trabalhava a serviço de Roma e era um cobrador de impostos. E os seus próprios patrícios não aceitavam essa questão. Por isso diziam que ele era um pecador, porque além de cobrar os impostos, ele cobrava algo a mais. E aquilo ali fazia com que o próprio Zaqueu sentisse um vazio. Ele tinha tudo, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa família, ele tinha renda, ele tinha riquezas, porém ele não tinha nada dentro do seu coração que trouxesse a ele paz. E quando Jesus disse: desce depressa, eu preciso estar na tua casa, Zaqueu não perdeu tempo. Ele desceu depressa, entrou em casa e Jesus não disse nenhuma palavra. Zaqueu já foi se antecipando e dizendo: Senhor, hoje, a partir de hoje, a minha vida mudou. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou restituir aqueles a quem eu extorqui e vou viver uma vida feliz. A partir daquele dia, a história de Zaqueu nunca foi a mesma. Assim como daquele cego no caminho. Assim como aquele homem não entendeu que abrir mão das riquezas era necessário. Assim como os discípulos não entenderam que é necessário ser como crianças, sem maldade, sem pensamentos ruins. Zaqueu, ele precisava de algo que o completasse, porque ter uma boa casa, ter uma boa família, ter uma boa renda é muito bom, mas não é tudo. Uma das características essenciais do reino de Deus chama-se salvação. Quando Jesus entra na nossa vida e resolve mudar tudo aquilo que nós conhecemos. Então, que hoje o reino de Deus possa invadir a tua vida, a tua casa, a tua família, e que o Senhor possa te alcançar de uma forma poderosa, porque o reino de Deus está diante de nós e chama-se Jesus Cristo. E ele nos diz em João, no seu capítulo 17, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia e que o Senhor seja tudo na tua vida. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Amém.